Glória a Deus, muito boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus. Que bênção, cara, que tempo precioso, né? Acredito que todos aqui já estão transbordando aquilo que o Senhor derramou nesse lugar. Mas sempre cabe um pouquinho mais, né? Então eu tenho certeza que Ele vai preencher aqueles lugares que ainda não foram preenchidos e vai fazer você sair daqui transbordando realmente aquilo que Ele está fazendo e vai continuar fazendo, porque é processual, não vai parar por aqui, aqui é só o start. Glória a Deus. Eu queria começar trazendo um breve testemunho, em forma de rap para ser mais sucinto e ganhar tempo, mas quero que você conheça um pouquinho da história desse camarada aqui. Cara improvável, com de repente tudo certo para dar errado, e o Senhor chegou no meio da história e falou, não, esse não. Do lugar de onde eu vim, da vila que eu cresci, onde desenrolou todo esse contexto mais trágico, eu não conheço nenhum que está em Cristo. Apesar de toda a tentativa que a gente já investiu de trazer, mas de lá só sobrou eu. Eu fui ontem lá com o meu irmão Diogo, que está aqui, mostrei toda a cena, o que aconteceu, mostrei o lado da música lá, que eu conto testemunho pelo lado de dentro para ele. E eu fiquei com esse sentimento, poxa, cara, que misericórdia é essa, que amor é esse? Eu fui um tição tirado do, como diz a palavra, né? O Senhor me arrancou daquela realidade trágica. Por misericórdia, não tinha nada para oferecer para o Senhor. Não tinha nada de bom, nada mesmo, irmão. Quando eu narro um testemunho aqui daquilo que ele fez, e trazendo um desfecho de ir na casa do cara que matou meu pai para perdoá-lo, as pessoas pensam que eu sou bonzinho. Não tinha nada de bom em mim, cara. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Então eu quero narrar esse testemunho para você conhecer um pouquinho do contexto da história. Eu tenho certeza que o Senhor hoje vai se abaixar para olhar na bolinha dos olhos, que nem eu faço com meu filho quando eu quero que ele entende. Eu me abaixo e olho no olho dele, cara. E aí rola a conexão, a atenção dele é melhor. Então, de repente, tudo que você ouviu nesses dias, o Senhor vai de alguma forma traduzir agora, de maneira que você vai se identificar. E eu tenho certeza, cara, que dentro dessa identificação, o Senhor pode, cara, chacoalhar a sua vida de tal maneira que você vai sair daqui sabendo que você é aquilo que a palavra diz em Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, para provar que não existe outro Deus além de mim, nunca houve nem haverá. Você vai sair daqui para testemunhar o que Deus fez na sua vida, irmão. Essa é a chama que eu carrego, fruto de um chamado que o Senhor fez para mim, há 23 anos atrás, lá na boca de fumo, na boca do lixo, vivendo uma vida totalmente conturbada, desgraçada, mas a graça me alcançou e me trouxe para revelar o quão maravilhoso é esse Deus que a gente serve, amém? Eu era mais um menino cheio de sonho, brilho no olho e sorriso na cara, cidade pequena, família simples, condição financeira precária, só que sempre grato, porque nunca faltou em nosso prato alimento. Pelo contrário, uma mãe, um pai dedicado, mais que sustento, nos deram o exemplo, que a família é o maior patrimônio, o lugar mais seguro e abençoado. Cara, eu fui gerado numa família simples, de um pai, uma mãe e 2 irmãos. Sabe, a base que eu precisava, nessa primeira fase, a primeira infância, eu tive, cara, da melhor. Mas eu sei que aqui a grande maioria, de repente, não tiveram uma base assim. Então eu estico essa conversa falando assim, ó. Eu venho falar que muitas pessoas não tiveram uma família que gostariam de ter. E de repente hoje você se encontra nessa família. De repente hoje o Senhor apresentou para você essa família, que está ressignificando aquilo que você não teve. E o testemunho que eu quero estender através desses versos, que é a sequência dessa música, vai narrar que de repente você foi aquela criança que não teve a família que desejou. Porque nem toda criança teve a sorte de nascer numa família bacana. O suporte de um pai presente, uma mãe top, uma TV, uma cama, um tiozinho para dar uns conselhos, um vozinho para dar um abraço, um carrinho de controle remoto, um parquinho para brincar dentro do pátio. Sonho próprio era muito difícil. Geralmente era o sonho dos pais, projetado para os filhos ser rico. Não importa se iam gostar do que faz. Nos anos 70 o Brasil leva o tri. Só que quase nem era televisionado. Mesmo assim uma chave virou. Vários pais tiveram sonhos influenciados. Em meados dos anos 90, era o Tetra, ali que meu sonho surgiu. Meu pai coloca eu na escola daquele que tinha ganhado a Copa do Brasil, Criciúma. Um sonho breve, interrompido por um trauma. 97, meu pai foi assassinado. E com ele meu sonho acaba. E naquele mesmo ano eu perdi meu sonho, perdi meu pai. Reprovei na escola, vi minha família se desintegrar, caí nas drogas.
Mas para falar que, de repente, não foi só tragédia, só tristeza, só coisa ruim, em 97, eu conheci a ferramenta que até hoje tem impulsionado e me propiciado a acessar lugares, pessoas que vieram do mesmo contexto que eu. E era 1997. No mesmo ano que eu perdi meu pai, eu ouvi pela primeira vez um rap, numa espécie de um conselho de um irmão mais velho. Eu me identifiquei e falei para mim, é isso aí que eu quero. Eu me identifiquei com essa música porque ela narrava a realidade que eu vivia. E pela primeira vez quando eu ouvi um rap falando que eu era só mais um moleque que queria sonhar, queria ser feliz, e aquelas músicas, quando foi entrando no meu ouvido, desceram pro meu coração, fazendo eu me identificar, ter senso de realidade, de origem, saber que eu estava na periferia, mas que de repente eu poderia alcançar e acessar lugares melhores, e eu já desandado, usando droga, roubando, fumando pedra, e eu ouvi umas músicas que só elas poderiam me acalmar quando eu chegava em casa alucinado, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu ouvi umas músicas que traziam esperança, senso de, cara, dá certo ainda, dá tempo ainda, eu posso sair desse lugar, o Senhor pode arrancar minha vida daqui. Eu ouvi o rap pela primeira vez falando de Deus num lugar totalmente improvável, cara, numa balada, no antigo União Operária aqui na Santa Bárbara. E eu ouvi uma música cristã lá dentro, falei, cara, como é que tá falando de Deus aqui dentro, nessa treva que tá aqui? Uma loucura. Mas eu entendi que desde o primeiro século, o apóstolo Paulo, ele já nos revelou o quão eficaz a propagação de princípios e valores do Senhor por meio da poesia, da música, dos louvores. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele revela lá um versículo que foi falado há 6 séculos atrás, antes de Cristo vir. E ele fala que tudo é dele, para ele e por ele. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como foi dito pelos poetas. E não eram os poetas cristãos que ele estava se referindo. Eram poetas de 6 séculos atrás. Então ele falou, como é que ele traz para dentro da escritura esse contexto? E eu lá numa balada ouvindo um rap cristão, num lugar totalmente impróprio, inapropriado, porque o que estava tocando naquela noite lá era só treva. Mas o Senhor encontrou uma forma, uma estratégia de ir buscar uma geração. E ali nos anos 2000, cara, teve um movimento na cidade de Criciúma, essa cidade, que pelo menos lá no ministério onde eu congreguei por 10 anos e encontrei o Senhor Jesus, entreguei minha vida a Ele, tinha mais de 20 grupos de rap cristão. Foi nesse movimento que o Senhor meio que deu um estralo e trouxe nessa cidade essas características, cara. Pessoas que viviam às margens, que viviam apagadas, invisível nas esquinas, começaram a ganhar voz, ter oportunidades. Eu lembro que em 2023 eu abri o show do Racionais, mais de 5 mil pessoas, ginásio lotado, e eu tinha cantado há uns 3 meses atrás no estacionamento da El Shaddai, no evento do Apocalipse 16, umas 1.000, 2.000 pessoas, não lembro na época, mas eu saí daquele lugar e correu a notícia que eu estava na igreja, que eu tinha me convertido. Eu era bem conhecidinho no lado sul, pelo menos aqui de Criciúma, Vila Francesa, Peixe Frito, onde eu morava, Mineira, Manaus, aqueles lados ali, nós era meio tumultuado e tumultuava mesmo. Então o pessoal nos conhecia. E correu a notícia que eu estava em Cristo. Aí quando eu fui para o Racionais, toda a maloqueirada foi naquele evento. Primeira vez que o Racionais veio em Criciúma, tava todos os meus amigos, cara, uma par de caras assim que eu conhecia. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de narrar um breve testemunho em cima de um pianinho, de um instrumental. Cara, e foi muito marcante aquela noite, cara. Eu vi muitos amigos meus chorando, cara. E naquela noite o pastor chegou, cara, tu vai cantar no Comando Celeste. Era o meu sonho cantar no Comando. Foi o primeiro grupo de rap cristão de Santa Catarina. Uma história que Deus fez bonita nessa cidade. Por isso que eu estou honrando essa história. Porque foi da onde o Senhor startou na minha vida essa transformação, com esse propósito. Eu estava questionando ao Senhor há um mês atrás, mais ou menos, falando, Senhor, testifica, confirma a mensagem para a conferência de homens. O Senhor sabe que eu não sou preletor, pregador, não gosto de preparar uma palavra, estruturar. Não é o meu, sabe, não é a minha veia, não é assim que eu fluo. Mas eu queria a confirmação da direção. Aí eu estava lá no presídio, e ministrando com o meu irmão Leandro e o Júnior, do Forja. E a gente ministrou no pátio, cara, lotado, aquela galera.
testemunho pegando, o Senhor abençoando aquele povo, e a gente sai daquele módulo e se dirige a outro, para pegar a segunda fase, e nós naquela intencionalidade de buscar o máximo possível de pessoas para ouvir o que a gente tinha para entregar, e de repente a gente passa assim por cima de umas grades, e a gente vê 3 homens, cara, parados, e claro, naturalmente a gente queria chegar no máximo possível de pessoas, e quase que a gente meio que se olha e segue reto, mas cara, a gente foi constrangido pelo Senhor, a parar e dar atenção para aqueles 3 homens, e o Júnior entregou uma palavra, o Leandro complementou, e eu esperando a hora de entregar ali um breve testemunho, fazer um rap, porque quando a gente vai lá e faz um rap, cara, eles nem piscam, cara. É muito maravilhoso a forma como Deus usa para essa linguagem específica, para esse povo que carrega essas características da onde eu vim. E quando Ele fala através dessa ferramenta, é muito maravilhoso, cara, ver como tem efeito, como surte efeito e tem uma eficiência. E aí eu vi eles parando para ouvir, a gente começou a comunicar e a lágrima começou a escorrer no rosto de um, o que estava no meio. E aí a gente perguntou o nome deles. E o primeiro era Lucas. O segundo, o meio, que estava em choro, ali em prantos, era João Batista. E o terceiro era João Lucas. Na hora, eu não tinha algo elaborado, mas na hora saltou a palavra testemunho. Na hora, sabe quando queima assim, tu sabe, é o Senhor. Testificou. Eu falei, João Batista, o que estava em prantos, cara, o que Deus vai fazer na tua vida, cara, é para revelar lá fora, é para que Ele se revele através da tua vida lá fora, você vai sair daqui como um testemunho, porque foi isso que saltou ao meu coração, e eu fui ver, João Batista, ele veio para testemunhar da luz, Lucas é aquele que escolheu, ou colheu, testemunhos oculares, ele não andou com Jesus, mas ele, cara, de uma forma tão precisa, até de forma, respeitando a cronologia, narrou toda a caminhada de Jesus, vários testemunhos, e uma das coisas que mais impacta, e todos que passaram nesse altar, desde o início da conferência, foram os testemunhos, cara. Todo mundo de alguma forma caminhou por meio da palavra, entregou aqui aquilo que o Senhor colocou em seus corações, mas quando trouxeram para o pessoal e falaram de testemunho, meu coração queimou. Eu estava torcendo para o Rafa, pelo menos dar uma beliscadinha no final, né, que eu fui ali na rua, estava fazendo, ajeitando as coisas, daí, a hora que ele começou a falar do testemunho pessoal dele, dos filhos dele, cara, eu falei, Senhor, tem tudo a ver com o que o Senhor quer entregar nesse finalzinho, porque, cara, pensa comigo, você veio até aqui, o Senhor te trouxe até nesse momento, você recebeu tanta palavra, tanta direção, cara, só que agora o Senhor quer te enviar para lá, e quer te enviar como um testemunho, ou quer te reenviar, você que já está, sabe, servindo ao Senhor, já está enganjado na obra, você que já entendeu, que você não foi levantado pelo Senhor para ser um homem, que está preocupado demais com a sua reputação, que quer impressionar uma sociedade. Não, você já entendeu que você tem um reino para testemunhar, você tem uma família para ganhar, para cultivar, você tem valores para revelar para essa sociedade, que são valores que o Senhor está investindo em sua vida. Então quando os irmãos começaram a falar de testemunho, queimou e testificou essa mensagem. Até o pastor Juscelio falando da Lulu, confrontando sem afronta a vida dele, mas um testemunho que, sabe, que de alguma forma enriquece, acrescenta, soma. E por todos os lugares nesses 23 anos que o Senhor me deu a oportunidade de passar, de acessar, de chegar, todos os lugares, eu sempre levei um testemunho. Então é uma coisa que eu carrego. E eu tenho certeza que todos aqui de alguma forma são estreitados por isso. Quando se viram de repente dando uma fraquejada, como a gente fala no nosso contexto, deu uma pisada no Palmolive, escorregou e meio que deu uma descambada, vinha tão direitinho, daqui a pouco descambou, pensou, cara, eu tenho um testemunho para guardar, o que eu estou fazendo, o que vão pensar? O ponto alto do testemunho que eu carrego, sobre perdão, e eu sei que tem bastante pessoas que querem ouvir essa mensagem, ele, nessa noite, tem a pessoa que complementa ele, porque dá o outro lado do desfecho dessa história, que é um irmão que eu conheci, formado lá em o raio que o parta, formado em jaragualogia, ruim. Eu fui o cara que foi liberar perdão pro cara que matou meu pai. Esse irmão, ele foi o cara que foi perdoado. E hoje a gente estava conversando, ele colocou isso na mesa, tinha até esquecido. E ele, poxa Tom, a gente rodou o Brasil junto, eu sempre fiz questão de levar ele comigo, é um pastor hoje, abençoado, um homem de Deus, cara. O cara que eu escolhi para andar junto, assim, nesses últimos 3 anos, é o cara que mais andou junto comigo.
E ele matou um homem. E a mãe desse homem foi na casa da mãe dele. E ela falou: não quero a justiça dos homens para ele, eu quero a justiça de Deus. No que depender de mim está perdoado. E hoje esse homem é restaurado na obra do Senhor, tem 2 casas de recuperação, masculina e feminina, uma base missionária, uma igreja que está nascendo, crescendo, lá na cidade de Governador Celso Ramos. Ele trabalha nas penitenciárias em Floripa e todo sábado pela manhã ele vai lá. E ele trombou o irmão de um desses caras que ele matou. E esse irmão estava preso lá. E o sonho desse irmão era rever ele, dar um abraço nele e liberar a vida dele, cara. Olha a justiça de Deus, como é maravilhosa. Porque eu sempre falo, o sentimento que eu tinha de vingança do cara que matou meu pai, era um sentimento baseado na justiça do homem. Vida paga com vida. Vindo num contexto periférico, então, é poucas ideias para quem faz uma coisa dessa. E eu tinha incentivo de todos os lados para cobrar na justiça do homem aquilo que aconteceu. Mas a vingança do Senhor veio como? Ele transformando a minha vida, me dando um novo coração, ousadia para ir na casa do cidadão e oferecer perdão para ele. E eu perdoei o assassino do meu pai. Essa história muitos conhecem. Aí eu vendo a história do irmão, pastor Eduardo, vendo o que é uma pessoa perdoada, sabe? Frutificando, e a justiça do Senhor se revelando através daquilo que hoje Ele entrega para o reino, cara. Vidas e mais vida, é um cara que não cansa de receber pessoas lá e cuida de todos eles como filhos, cara. Não é uma casa de recuperação convencional, roda o Brasil inteiro e uma das minhas exigências, ou critérios que eu ponho quando eu vou para as agendas é que a gente tenha pelo menos a oportunidade, ou numa casa de recuperação, numa penitenciária, ou num evento de quebradinha, assim, informal, para a gente poder tocar nas pessoas. Que eu sempre fui do relacionamento, do toque. E hoje, entendendo o que o Senhor está fazendo nesse lugar, eu percebo que o Senhor está revelando o endereço daquilo que eu chamo a motivação que sustenta tudo o que Ele está fazendo. Sabe aquela palavra que diz que a criação revela o Criador? Irmão, passou cada príncipe do Senhor aqui, revelando tantas riquezas, tantas maravilhas, cara. E eu sempre olhei esse contexto como, cara, a criação revela o Criador, as praias, a natureza, tudo que Deus criou tão maravilhoso. Mas vendo a obra-prima da criação de Deus, vendo esses homens aqui revelando o Senhor com tanta maestria, nos detalhes. E não é o meu calibre, eu vim da bagunça, cara. Mas não sou um bagunceiro, eu hoje sou uma referência para os caras que estão na bagunça lá, os bagunceiros. Então a gente sabe que o Senhor preserva algumas características para a gente acessar alguns corações que de repente de outra forma não acessaria. Aí eu vendo o Senhor revelando, cara, através de pessoas que o Senhor chamou para perto, lapidou, umas no machado mesmo, tirando o lasca porque era necessário. Outros parece que já, eu vejo uma elegância, cara, o irmão ministrando aqui, aquela coisa refinada, coisa que, sabe, vem com leveza, colocando as coisas em ordem dentro de nós. Fala, cara, que graça, cara. Como nós somos privilegiados de estar num ambiente desse, cara, se alimentando, sabe, de um alimento tão maravilhoso como esse. E o Senhor revelando, através da criação, quem é o Criador. E revelando o Criador revela o endereço da motivação que sustenta tudo isso. E o endereço é o relacionamento. Por isso que todos passaram aqui e falaram disso, cara. É nas relações que o Senhor vai aprimorando quem nós precisamos nos tornar. É nas relações que o Senhor revela a motivação, a essência, o que move. E é o amor, cara. Eu falo que quando eu cheguei na igreja, o que mais impactou a minha vida, eu cheguei, sabe, com o meu saldo, se assim eu posso falar, com menos de 2 dígitos. Cheguei na miséria. Pior que as 7 vacas magras lá de José. 46 quilos, sem dente na boca, com a mente parecida com aquele gadareno lá, ouvindo mais de 1000 vozes, cara. Tira a tua vida, tira a vida de quem, sabe, uma confusão, não sabia para que lado eu ia. E escondia no crack, escondia na droga, no crime, nas coisas que eu fazia. Uma frustração existencial terrível, cara, a ponto de eu não querer mais viver e achar que eu ia morrer usando o crack. Era uma coisa que eu pensava, eu vou morrer usando o crack, não tenho para onde ir, cara, perdido. Mas o amor brotou naquela noite, cara, se revelou diante de mim, no altar,
Quando a primeira vez eu botei o pé nesse lugar chamado igreja, e tudo que o pastor revelava lá parecia que era para mim. Parecia que não tinha mais ninguém naquele lugar, cara. E era só comigo. E o amor se revelou violento, cara. Foi me rasgando, eu chorei que nem criança, cara. Compulsivamente naquela noite, eu nunca tinha feito isso. Tinha até vergonha, tentava sustentar uma marra de criminosos, de cara da rua. Mas naquele dia eu vi que não era nada disso não, cara. Na verdade eu era um menino órfão, querendo ser aceito, querendo ser adotado, assumido por alguém. E naquela noite meu pai me assumiu, cara. Se revelou para mim. Eu nunca mais voltei a ser quem eu era, cara. Bastou um toque, uma palavra e um veredito. Eu quero narrar através de música. É a primeira, de onde eu vim. Essa história, como eu cheguei nesse lugar. Como o Senhor me trouxe. Como Ele me encontrou, porque quem estava perdido era eu. Mas Ele me achou, cara. E me trouxe para cá. Para você se identificar com um irmão seu. Que de repente, de todos aqui, o menos capacitado. O menos em condições. Até de falar do jeito que hoje consigo falar. Porque tinha uma coisa que eu não sabia, era nem me comunicar direito, cara. Eu vivia nas esquinas. Mas hoje o Senhor colocou uma palavra, uma unção e um cajado. Quando entreguei meu coração, foi sem ressalva. Bastou um toque, uma palavra, um veredito. Convicção que eu fui aceito e perdoado. No sentido literal, em Cristo eu fui amado, absolvido. Lembro como aquela noite foi power, foi única. Primeira vez que eu senti Deus do lado de dentro. Eu nunca tinha experimentado nada parecido. Todo choro contido há anos vem num só momento. Se era batismo com o Espírito Santo eu não sei. Bem, na verdade eu nem sabia o que era batismo. Sei que era bom saber de nada e sentir outra vez. Um filho amado nos braços do seu pai querido. Faz 5 anos que eu tinha perdido, pai. Tava dando trabalho demais pra minha coroa. 2002, chora agora, ri depois. O Racionais tinha recém-lançado o disco Um dos Vida Louca. Que eu tava de troca no crack, fim de carreira, 3 noites no parque, parado, virado em olheira. Era a festa do vinho, domingão à tarde. Eu já tinha arrumado o bronco e toma do choque dos homens. Tava com fome, louco pra voltar pra casa. E não tinha R$1 no bolso, nem sequer pra catar um bonde. Pergunta onde eu fui parar naquela noite fria. Depois de trombar com um parceiro que eu admirava, do rolê de skate, que fazia um rap na igreja. Me deu conversa, ofereceu carona pra casa. Hoje eu sei que ele tava na hora certa e no lugar pra resgatar mais uma alma perdida pra Cristo. Naquela mesma noite, ajoelhado numa igreja, vim de como estás, foi a palavra que falou comigo. Vi como eu estava, mas não fiquei do jeito que eu vim. Só me permiti, Deus tem feito sua obra em mim. Eu quero cantar enquanto eu viver, pra não esquecer de onde eu vim. Me esforço pra entregar o meu melhor. E sei que no que depender de mim, eu posso chorar, posso sofrer, tropeçar e até cair. Sei que nunca estarei só, pois sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu quero cantar enquanto eu viver, pra não esquecer de onde eu vim. Me esforço pra entregar o meu melhor. E sei que no que depender de mim, eu posso chorar, posso sofrer, tropeçar e até cair. Sei que nunca estarei só, pois sei que tem um Deus que cuida. Não canso de dizer meu muito obrigado, Senhor. Tens minha vida, minha alma e todo o meu louvor. E por onde eu for todos vão saber que minha bandeira é o seu. Que eu pertenço a você, que eu fui comprado pelo sangue puro derramado no Calvário. Meu passado sujo foi lavado. Eu só tenho a agradecer, bem dizer, declarar que outro igual a Deus não há, não há, não há. Que uma vida inteira de prazer não se compara. Um dia na presença do Senhor e até o mais louco ficar de cara. Ou você corre em cara, realidade é essa. Ou você vive ou sobrevive na mesma conversa. Não meço que você tem a perder, esquece essa voz. Firma na promessa de Deus na sua vida. Nega essa voz que sempre escravizou sua alma e vem beber das águas sagradas, da fonte que sara as feridas. Deus é por nós, então quem será contra? Nós é quem fecha com Deus ou nega lá no fim das contas. A verdade aponta pro fim do cativeiro, a liberdade canta de verdade. No sangue do cordeiro, negue-se. Deus pediu, entregue-se ou resista. Você que escolhe onde quer chegar. Segue assim ou mude suas tags. Deus não interfere na responsa da escolha que você vai tomar. Enquanto eu viver, irmão, pra nunca esquecer de onde o Senhor me arrancou. Da minha parte, no que depender de mim, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu vou fazer o que for possível pra testemunhar esse reino por onde eu passar. Essa é a minha chama, esse é o meu chamado, irmão. Eu quero cantar enquanto eu viver, pra não esquecer de onde eu vim. Me esforço pra entregar o meu melhor.
E sei que no que depender de mim, eu posso chorar, posso sofrer, tropeçar e até cair. Sei que nunca estarei só, pois sei que tem um Deus que cuida. E você pode ter certeza que Ele está em você, meu irmão. Independente da sua origem, da onde o Senhor foi te buscar, eu sempre tive plena convicção que o cuidado de Deus é para cada dia. Porque para cada dia basta o seu mal. Mas o cuidado do Senhor é como um pão, que não é para cada semana, é um pão para cada dia. Assim como era lá no deserto, aquele maná, não podia ficar juntando, guardando para outro dia, porque para cada dia o Senhor tinha uma porção. Então a porção que você está recebendo hoje é uma continuação daquilo que você recebeu ontem, quinta-feira, e todos os dias vai sendo estendida essa porção, esse cuidado do Senhor para a sua vida, para a sua casa, irmão. Não se preocupa com o dia de amanhã, porque para o dia de amanhã o Senhor já preparou aquilo que vai te segurar, aquilo que vai te sustentar, te suportar com esse amor. É Ele. Essa é a essência que a gente carrega. É Ele, a presença dEle, esse amor maravilhoso que nos alcançou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus aí. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala que depois de receber o Espírito, a gente é enviado para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. O Espírito Santo, que muito bem foi colocado aqui pelo Larry, é o fluxo da profecia, é as águas desse rio, que por onde passa vai fazendo saneamento, por onde esse rio corre, onde ele toca, ele transforma, ele traz vida. E sem a presença de Deus, irmão, cada buraco que a gente se enfiou para levar o Evangelho, cada lugar que a gente ousou botar os pés, muitas vezes até correndo risco real. Eu falei aqui no Fórum de Arte, segunda-feira, que teve um lugar que eu fui, o maluco se pendurou no teto de um ginásio, cara. E a ordem que tinha dado para aquela festa era que ninguém ousasse fazer uma gracinha, porque se fizesse uma gracinha, ia ser cobrado. Aí eles tinham uns cacetetes escritos lá, diálogo, respeito, essas coisas, eles iam educar, né, do jeito que a quebrada faz. Pegar para exemplo, dar uma sova e depois mandar andar. E aquele maluco caiu lá de cima, cara, na minha frente. E eu vi ele cair e se machucar feio. E ninguém foi lá estender uma mão e dar um suporte, um socorro para aquele cara. Pelo contrário, ele tomou mais uma surra em cima, conforme os caras falaram que ia fazer. E eu tive a oportunidade naquele ambiente de falar de Jesus. Eu tinha uma música apenas e 5 minutos para abrir a boca e falar. A cidade era Rolândia, Paraná, uma festa que todo ano acontece, é mais de 5 mil pessoas naquele lugar, todo ano aquela festa acontece. E foi a primeira vez que eu fui naquele lugar, a convite de um irmão que tem se aproximado de Cristo, e o Senhor tem feito uma obra na vida dele. E é um irmão que se dispôs, cara, com muita humildade, a ser a isca na ponta do anzol, porque ele consegue interagir e comunicar com a rua com uma facilidade incrível. Onde ele vai, ele arrasta um povo da rua, maloqueirada mesmo, doida. E aquele lugar cheio, ele era a atração da noite, vamos dizer assim, o nome da noite. E ele, no meio da apresentação dele, me chama. Esse aqui é o cara que está pastoreando eu, que está andando comigo. Me botou em vários lugares para cantar com ele, assim, que você nem imagina. Balada, 4 horas da madrugada, balada doida, cara, tudo alucinado, no centro de Porto Alegre, virar um culto, cara. As pessoas chorando, glorificando a Deus, com as mãos para cima. Ele me colocou nesses lugares. Conheci ele há 2 anos, cara. E a gente criou uma sintonia. Apresentei ele para meus irmãos. Hoje a coisa que ele mais pede, vamos fazer aquela mesa, aquela mesa, aquela mesa. Ele está assistindo agora. Pateta Código 43, um irmão que o Senhor me deu. É pateta, mas não confunde. Ele fala assim, meu vulgo é pateta. Não sou poeta nem profeta. Já vi Jesus e ignorei. Enquadrei o primeiro que eu vi na reta. Ele falou assim, porque ele é bravo mesmo da rua, o cara é louco. Mas hoje é um cara que o Senhor tem transformado. O Senhor está buscando esses maloqueiros tudo de calça larga, bombeiro. Cara, tá todo mundo baixando a guarda e vindo para Jesus, não tem para onde correr. Não tem. Aleluia. E eu testemunhei aquele perdão naquele lugar, cara. Fiquei cabreiro, porque, poxa, diante de uma situação dessa, tive a arma passando. E eu vou falar de perdão para os caras que acabou de dar uma camaçada de pau no maluco. Eles vão achar que eu estou afrontando.
Mas, cara, o Senhor dá uma ousadia. Foi falado aqui que diante de uma situação de repente a gente negar o nosso filho, como que a gente ia negar o nosso Deus, né? Se caso colocasse o nosso filho na reta, como que a gente vai negar, cara? Mas é difícil, você olhar o seu filho e dizer, eu não vou negar o meu Deus, seu filho com uma arma na cabeça. E você nega, ele vai. Que ousadia é essa? Que amor é esse? Porque violento não é o cara botar a arma na cabeça do filho. Violento é a gente não negar, cara. Violento é esse amor que nos capacita nessas horas, cara, de ter ousadia e intrepidez para ir lá e com contundência falar aquilo que a gente acredita, a ponto de, se necessário for, a gente perder a vida. Eu tenho entendido que ser testemunho tem muito a ver com mártir. E o martírio é a eloquência da pregação do Evangelho. Eu poderia falar da melhor forma possível aqui várias paradas que você de repente ia se identificar com o meu vocabulário. Mas eu nem tenho tanta habilidade assim com as palavras, falo tudo errado. Estou começando a dar uma melhoradinha agora. Essa conferência mesmo me deixou de cabelo em pé. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu falo com tanto homem, do meu jeito? Mas o Senhor falou, eu estava aqui, o irmão se levantou e falou, Tom, não precisa ficar cabreiro, cara. Vai do teu jeito mesmo. É a essência que vai fluir, é o que vai transbordar o que o Senhor fez na tua vida, é o que você carrega, não fica preocupado. E o Senhor perguntou para mim, quantas vezes você me impressionou com a tua palavra? Eu falei, nossa, como é que eu vou impressionar o Senhor? Nunca. E ele assim, quantas vezes você saiu impressionado quando você abriu a boca e eu enchi em alguns lugares que você foi? Eu falei, todas. Ele falou, então não precisa querer impressionar os homens, continua sendo obediente e sendo um instrumento para imprimir na vida daqueles que eu estou te enviando para imprimir as minhas medidas, os meus valores. Você tem um reino para testemunhar, esse reino que está avançando dentro de ti. O reino vai avançar, irmão, independente se a gente está disposto ou não. O reino de Deus, eu estava lendo Números, e tem uma história muito intrigante ali, em Números 32, fala dos filhos de Gade e os filhos de Rubens. Eles, de alguma forma, repetiram a pisada no Palmolive, ou o vacilo lá dos irmãos que trouxeram um parecer negativo quando subiram no Vale de Escu e espiaram a terra. Eles quase que faz o povo caminhar mais 40 anos no deserto. Bom, né? Ficaram indignados. O Senhor se indignou por meio de Moisés, esclareceu a conversa, botou eles no lugar dele, deu uma chamada nas orelhadas mesmo e disse, ô, calma aí, vocês querem desencorajar os irmãos de vocês? Você está com o pé para entrar em Jericó, para alcançar a terra prometida, você está falando que quer ficar em Gileade, porque vocês viram que a terra é boa para criar gado, e vocês têm um gado para criar, você está pensando só em vocês, olhando só para o umbigo de vocês? E os seus irmãos, como é que fica? Quem não se enxerga nisso, irmão? Quantas vezes a gente pensou no nosso? No mundão é assim, eu vou fazer o meu. E a gente esquece que o Senhor nos chamou para fazer parte de algo que diz respeito a todos, cara. Sozinho foi falado aqui. Ninguém aguenta, cara. Não é bom que a gente esteja só. Se eu tenho um privilégio hoje na vida, é dizer que o Senhor me cercou de pessoas maravilhosas, cara, que me ajudaram a chegar até aqui. E lá atrás, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu falei, Senhor, nem que seja de arrasto, o Senhor me tirou de uma realidade, eu não vou viver um faz de conta, cara. Se eu não servir para o teu reino, eu não sirvo para mais nada, me ajuda. Lança aí onde você quiser lançar, nos piores lugares que tiver, eu vou. Não tenho nada a perder. Eu tinha esse sentimento, cara. Perdi meu pai, minha família se desintegrou. Então quando o Senhor me arrancou daquela realidade, por mais precária que fosse, mas era a minha realidade, Ele propôs algo para mim viver. E com o tempo Ele foi revelando meus irmãos. Porque quando o Senhor revela quem Ele é, Ele revela os nossos irmãos. Ele mostra que a gente tem uma família. E que agora a sua dificuldade não é só sua, é minha também. O seu pecado não é só seu, é meu também. Porque o pão nosso é nosso, certo? Mas a dificuldade também é nossa. É um assumindo o outro. A única coisa que é sua mesmo de verdade que você pode chamar, isso aí é minha, é a sua cruz. Essa aí ninguém pode pegar carona na tua. E você não pode pegar carona na cruz de Jesus, irmão. Não dá para pegar, não tem banco de caroneiro. A cruz que Jesus assumiu, a dele lá, foi dele, irmão. Agora Ele falou assim, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tem uma coisa que é individual, é isso aí. O resto não é individual, o resto é no coletivo mesmo. É uma família. O Senhor sempre quis revelar que o plano dele é um plano família. Que o desejo dele era uma família. Eram filhos, cara, sentados nessa mesa. Todos passaram aqui e falaram sobre relacionamento, que a dificuldade que a gente tem
muitas vezes de ter relacionamento sadio com nossos irmãos, é proveniente da nossa dificuldade de ter um relacionamento sadio com o pai. Reflete, espelha. Na linguagem dos maloqueiros, cagueta. Você não tem um bom relacionamento com seu irmão, você está entregando que você não está bem com Deus, cara. E qual o passo? Como que a gente segue? Assumindo nossos irmãos, voltando para essa mesa, deixando nossas imperfeições ali embaixo, olho no olho, deixar o Pai nos aproximar, cara. Não negar acesso, como foi falado aqui, cara. Deixar as pessoas acessar nossas vidas. A identificação que eu tive com o pastor Eduardo foi nesse sentido, cara. Pensa num cara que eu tenho segurança para baixar as calças, mostrar a nudez, a vergonha, sem dificuldade nenhuma. Me conhece por dentro, cara, do lado do avesso, e vice-versa. Sabemos da fraqueza um do outro, da dificuldade um do outro, e nos assumimos, cara. Nos abraçamos. O Senhor tem te dado irmãos, amigos, mais chegados que irmãos, família, para você fazer corpo, para você saber que você pertence, e não precisa como um órfão ficar gritando orfandade para ser aceito, sabe, querendo de alguma forma, que aquilo que você faz, soe mais importante do que aquilo que você foi chamado para ser. Cristianismo não é o que a gente faz, mas é como a gente responde aquilo que já foi feito por nós, pelo Pai. Não é o quanto a gente sabe, porque a gente pode vir 1000 cultos. Eu estava calculando esses dias, 23 anos de fé, no mínimo ali uns 4 cultos por mês, dá 50 por ano, vezes 23, passa de 1000. Mano, se for 2 cultos é milhares, já é 2000. Milhares de cultos, ouvindo palavra, conhecimento. De que adianta a gente saber tanto, cara? Não é sobre o quanto a gente sabe, é o quanto a gente faz com aquilo que a gente sabe. Sabe por quê? Porque todo ensino, ele vai se consolidar na prática. Se não houver prática, de nada valeu. Pensa o Senhor, a gente com toda essa bagagem de conhecimento, de ensino, e chegar diante do Senhor, e o Senhor falou: cara, eu gostaria que você agora se tornasse aquilo que eu chamei você para se tornar. Se a gente não se torna o que o Senhor gostaria que a gente se tornasse, de que adiantou saber tanta coisa? Se eu não tivesse amor, eu nada seria. A gente seria o quê? Um sino que tine, um metal frio. Agora, quando a gente entende que o Senhor nos chamou para esse lugar, para ser um testemunho, e a gente carrega como marca da aliança a presença do Senhor, aonde a gente chegar, irmão, não tem como resistir. O reino de Deus é imparável. Os acessos que o diabo tenta negar, as portas do inferno não prevalecerão. Porta fala de acesso, o inferno quer travar aqui dentro, cara. Cada lugar, cada nação que o exército do Senhor, a nação de Israel passou e foi derrubando, cada cidade daquela ali tem um nome, cada nome tem um significado. Às vezes é a sua dificuldade de pedir perdão, é o orgulho. Às vezes é a sua dificuldade, sabe, de ter humildade para ir lá e pedir perdão. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque você foi maltratado. De repente alguns relacionamentos abusíveis, e quando alguém começa a se aproximar de você, você já se, como uma ostra se fecha, porque você já foi ferido, e você não deixa que as pessoas se aproximem. Cara, precisamos de irmãos que tenham acesso. Isso é muito importante para a nossa saúde espiritual. O que a gente vai revelar para o mundo? Se o Senhor nos chamou para revelar um DNA, uma nova natureza, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, cara? Se enclausurando numa religião, numa mentalidade egoísta. Cara, a mentalidade que o Senhor tem nos liberado nesse tempo é uma mentalidade sacerdotal. A mentalidade sacerdotal, ela vai, sabe, nos dar condição de saber que o Senhor nos chamou para testemunhar como mártires, que se possível ou necessário, vão entregar a sua vida. Na hora de, sabe, entregar, não vão relutar, não vão ficar fazendo cálculos, tentando tangenciar aquilo que não dá para tangenciar. Tem hora que é sim ou não, não tem outra conversa. Os céus esperam uma resposta, porque tudo que o Senhor poderia fazer, Ele fez em nosso favor. Agora é a nossa hora de fazer em favor dos nossos irmãos. Agora é hora de nós assumir, cara, o nosso lugar na trincheira, bater continência para o nosso general, como foi dito aqui, abraçar a missão que Ele nos deu e marchar como exército, porque o Senhor não vem buscar uma menina, Ele não é um pedófilo. Isso aqui não é uma creche, isso aqui é uma igreja, é um quartel-general. Nós temos o Senhor dos Exércitos, cara, alinhando nossos corações, arando nossos corações, lançando a boa semente, e espera que nós frutifiquemos, cara. As experiências que eu tive no Brasil afora aí, foi muito importante, porque em todos os lugares que eu passei, eu até estava achando que eu ia ministrar no clima do Nordeste, que eu fui muito no Nordeste, e estragou aqui o ar, estava ficando abafado. Eu vi o Nery já se
derretendo aqui. Eu falei, cara, vai estar no clima do Nordestão mesmo, vou lembrar. Teve um dia que a gente dormiu lá, cara, não tinha um ar, nem um ventilador no quarto que a gente estava, do pastor Leandro, um queridão, estava tentando vir para cá, brecou lá a caminhada dele, estava vindo de Sergipe de carro para cá. O ano retrasado, a gente foi ministrar em Tocantins, eles pegaram o carro e saíram lá de Aracaju, em Sergipe, e foram até Tocantins. Se perderam no Jalapão, naquela estrada de areia, ficaram 3 dias rodando lá e vendendo chaveirinho para se sustentar, com ágil, cara. Os caras passavam de caminhonete, não vai dar certo, mano, essa estrada aqui é sinistra. E os caras, não, vamos na fé, o Senhor vai levar. Cara, quebrou o carro, tiver que ser rebocado. Mas chegaram lá, em Tocantins, no resgate da alma. Um irmão muito humilde, cara. Sabe, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer pessoas, cara, que não tinham nada para oferecer. Mas vou dizer para você, em todos os lugares que eu passei, nesses 23 anos, os lugares que foram mais generosos comigo foram os lugares mais precários, cara. As pessoas davam tudo que tinha, e quando não tinha, ficavam constrangidos por não ter para dar, no sentido de amparo, de suporte, uma boa estadia. E aquele dia estava quente no quarto, estava eu e o Israel Rapper ali de Minas Gerais junto. Agora foi a última agenda que eu fiz o ano passado, foi o ano passado. E eu, poxa, calorão, cara, derretendo, eu entrei na casa, sou meio abafado, sangue de bugre da minha mãe, misturado com italiano do meu pai. Passou bastante italiano aqui, né? Eu só não sei se o Rafa é, mas José, pastor, é só narigudo, daquela origem lá. E aí eu, calorão, sangue de bugre, correndo, eu falei, cara, vou dormir na rua. 3 noites nós dormimos na rua. Aí não tinha ventilador para espantar mosquito, acender um monte de incenso. Quem passava achava que era uma macumba, alguma coisa, cara. Era nós com incenso matando mosquito de novo para tentar dormir. 3 noites rodando igual uns malucos. Lá no Nordestão, Piauí, Alagoas, Maceió, tem uma família, tem um monte de irmãos assistindo agora online, que estão lá em prantos lá, cara, porque eu tive a oportunidade em todos os lugares que eu passar, eu ficar 3, 4 dias, nesses 3, 4 dias os caras tiraram o meu couro, cara, e levar para tudo quanto é canto, cara. Sabe, a gente entregar um testemunho real daquilo que a gente está dando na nossa vida, cara. O homem ele não morre por qualquer coisa, ele morre por algo que ele acredita, cara. Eu acredito no que o Senhor fez na minha vida. Por isso que eu gosto de falar do meu testemunho, eu amo fazer isso aqui, cara. Glória a Deus, cara. Os irmãos me perguntaram, ô Tom, e a mensagem está pronta para a conferência? Eu falei, não. A mensagem não está pronta. Quem está escrevendo essa carta é ele. Todo dia ele dá uma atualizadinha, ele puxa a orelha daqui, uma escadinha de lá. Então a mensagem somos nós. A carta escrita não mais por mãos de homens, em tábua de pedra, mas agora pelo Espírito, no nosso coração. É ele que está escrevendo. Eu falei, cara, a mensagem é o que ele tem nos tornado. Então todo mundo aqui pode sair daqui, cara, testemunhando. Porque a mensagem na carta, ela tem só uma finalidade, comunicar o conteúdo. O Darlon estava comigo. Olha que interessante, eu fui agora em Imbituba ministrar lá e o Darlon foi comigo, como testemunho, um cara que passou pelo sistema penitenciário, agora ele vai como quem está livre, sem as algemas, agora prisioneiro de Cristo, com uma mensagem para entregar. Eu falei, cara, eu vou, glória a Deus que não deu certo na primeira para ele, e ele foi na segunda comigo. A primeira vez que ele conseguiu entrar de novo no sistema, foi comigo. Eu falei, cara, eu vou largar ele pifado na frente do gol, assim, ó, vai ser da hora demais para a vida dele, por causa que é meu irmão, cara, um dos meus melhores amigos, hoje na cidade. Eu falei, vou largar ele pifado, eu dei um testemunho, falei de várias paradas, daqui a pouco larguei o cara que era o testemunho vivo de quem viveu lá dentro, cara. Como um filho de Deus, escreveu um livro, guardou o testemunho, a igreja abraçou, deu suporte, ele contou isso aí lá dentro, cara. Os homens choravam igual criança, cara. Cara, uma maravilha ver o que o Senhor faz. E é tão simples, é só dizer sim, eis-me aqui. Você vai sair daqui, cara, tenho certeza, cara. Sabe que aquele poder, que é como se fosse uma dinamite, não que espanta, não que, mas que agrega, é um dunamis, é a presença do Senhor, é você pleno, sabendo que o Senhor fez algo em você aqui para fazer através de você lá, e você vai sair daqui enviado, cara, por esse Espírito, de Atos 1:8, que está sobre a sua vida para fazer você ir, não só em Jerusalém, não só lá na sua comunidade local, não só na Judéia, cara, se você recebeu do amor do Pai aqui, Ele te preencheu, sabe que se você não responder a isso, cara, existe uma responsabilidade. 1 milhão de versos bons, para mim, uma agenda cheia traria. Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu faria mais do mesmo, e trairia eu mesmo, expondo, talento por talento, e esquecendo o que é mais precioso. Se eu não me posiciono por amor a vidas, é a minha própria vida que perde a finalidade. Viver só por viver não faz sentido, é correr atrás do vento, debaixo do céu, vi que tudo é vaidade. Uns querendo acesso, outros sucesso, conquistas.
E os papos de deserto é só para Cristo ou João Batista. Os artistas da vez só falam se tiver palco ou plateia. Só gastam voz se for para dar show e poucas ideias. Se contentou com a Judéia, não quer ir mais para os confins. Fonte que jorrava a vida eterna, virou chafariz. Na fé por um triz, vagando sem diretriz. Árvore que nega o fruto, o machado é posto à raiz. Não é o que eu fiz ou o que eu fizer, isso é pouco, irmão. Deus não quer meu vício, Ele quer o meu ofício. Isso é louco. Quantos não entendem o que é ser vocacionado? Desconhece a voz do Pai, perde a chance de ouvir o chamado. Por isso que o fato é que poucos são escolhidos, ou entre os muitos chamados são poucos que dão ouvidos. Se você está ouvindo o que o Senhor está falando nesses dias, cara, aceita essa chama, aceita esse chamado. Deixa Ele te lançar como uma brasa viva. Eu tenho vivido uma experiência de transição, não ministerial, mas uma transição de estação, de tempo. Porque por todos os lugares que eu passei no Brasil, eu vi a carência, cara, que tem de referenciais de homens de Deus que se posicionam para ser pais, referências, sabe, de pessoas que foram saradas, curadas na sua orfandade, agora pode ser aqueles que vão apontar para o Pai. E no ano passado eu decidi trancar as minhas agendas, eu estou esse ano inteiro praticamente só indo nas casas de recuperação e cadeia. Tá da hora, é uma bênção, que eu amo esses lugares. Encontro vários irmãos, vários estão saindo nos procurando. No meu grupo de convívio lá só vai se convertendo os mais doidos, cara. Já batizei uns dois mais malucos assim, ó, doido. Um pipocou a cara do outro lá e fez um monte. Agora veio, o Senhor trouxe, cara. Olha como é que Deus é bom, cara. Tá pegando os caras mais marvados que tem na rua aí. E eles vão lá pra minha casa. Hoje eu fui na barbearia lá, cortar o cabelo, barbearia cheia, os maloqueiros tudo lá. E o Senhor me dando a oportunidade, agora eu cheguei num bairro novo de começar a estender a mesa para esses irmãos, cara. Que são meus irmãos, só não sabem disso. Quem vai revelar? É eu e você, irmão, que vão revelar. Eles só não sabem, mas são nossos irmãos. O sangue também é sobre eles. O que Cristo fez é sobre eles. Eu estou vivendo essa transição, está sendo um tempo maravilhoso. Eu agradeço a vida do pastor Edu. Foi o cara que mais me encorajou nesse sentido. E uma das coisas que o Senhor fez na minha vida, nesse lugar, agora me referindo à pessoa do pastor Telmo, toda a liderança representada, foi de alguma forma ungiu meu coração, cara. Eu tinha maior dificuldade com igreja e instituição. O pastor também teve uma época que eu cheguei a Vara Gospel que eu conheço. O pastor era bravo também, eu não queria saber de púlpito, de placa. Que bom que o Pai nos conhece e nos alinha. O Lucas Delfino, Luqueira, falou aqui na última vez que ele ministrou, então quando ele chegou, ele falou, não, vou esperar 2 anos, se a igreja não descambar, eu me envolvo. Foi até covarde da minha parte, né? Porque poderia me envolver e se caso ela começar a descambar, eu de alguma forma dar uma contribuição para segurar na linha. Não sou muita coisa, que eu falei, não tenho a síndrome da formiguinha em cima da orelha que o Zezinho fala, né? De achar, para elefante. Ela no elefante, na orelha do elefante, correndo e levantando poeirão e a formiga, para que nós estamos levantando muita poeira. Nós, a formiguinha desse tamanho levantando poeira. Conheço meu tamanho. E eu sei que, de repente, foi covardia da minha parte, mas, cara, eu estava machucado, ferido. Eu saí da cidade de Criciúma debaixo de vergonha, cara. Fui morar em Florianópolis, né? O pastor foi morar em Belo Horizonte. Até ajudei ele a falir uma igreja. Ontem ele estava falando que curso para falir igreja, ele de repente pode dar. E dentro desse curso ele ia falar, chama o Tom Carvalho para ajudar a fazer uns ré, vai dar ruim. Eu lembro quando o Eliezer... Cadê o Eliezer? O Eliezer falou que a primeira vez que o pastor chamou ele para fazer um rap no final do culto, ele falou, ixi, mano, agora descambou, estava tão direitinho. O que ele quer com rap no final do culto, cara? Ele compartilhou comigo agora na reunião. Eu fiquei feliz pelo testemunho. Glória a Deus, sabe? Porque ele veio numa caminhada mais tradicional zona, né? Irmão, pá. E aí, ele viu um pastor chamando um rapper para finalizar o culto e falou, não, mano, tava tão certinho, cara. Agora já era. Mas ele disse que a hora que eu peguei o microfone e comecei a liberar as sentenças, as medidas do céu através das minhas composições, ele se constrangeu com o Senhor. E hoje é uma benção. Um amigão até já divulgou para mim de graça. Ganhei 10 mil reais numa causa lá e me ajudou, nem cobrou, cara. Meu parceiro, fechamento. Glória a Deus. Cara, que lugar maravilhoso. Essa igreja curou meu coração, cara. Como eu amo esse lugar. Eu sou meio tímido. Tu vê que até hoje eu sentei lá de canteira, assim, porque eu até fico meio cabreiro se sentasse na frente, assim, que eu vim da quebrada, meu irmão. Então eu fico meio de segunda, sabe, assim, comigo mesmo, não é com ninguém. É eu que sou meio assim.
Vou chegar de canteiro. Eu nem queria pegar na conferência, não foi o pastor que me colocou nessa aqui. Eu estava lá no retiro para ser, né, lapidado. E o pastor me deu a oportunidade de compartilhar algo lá. E o Senhor testificou no coração dele de me dar a oportunidade. Foi assim, eu não fui pedir. Ele, quando me chama, eu me escondo para não vir aqui nos cultos fazer um rap. Mas eu sei o quanto é importante, o quanto tem sido importante quebrar tabus. Sabe, a gente está caminhando para a maturidade, amém, meus irmãos? Estamos caminhando para a maturidade. Foi falado aqui que nos últimos dias, um dos movimentos que mais iam, sabe, ser evidenciado é o movimento de restauração. Porque os céus retêm Cristo, até que todas as coisas sejam restauradas, como foi dito pela boca dos santos profetas. Então, cara, o Senhor está fazendo essa obra. Se você está participando ou não, aí é com você, mas Ele está restaurando. O rap, cara, por muito tempo foi tido como uma música marginal. Mas era mesmo, porque ela tratava dos assuntos da margem. E pode vir alguma coisa lá da margem, lá de Nazaré? Não sei se você acredita. O meu mestre, ele colocou Nazaré no mapa. Ninguém achava que ele podia vir num lugar e ser alguma coisa boa, mas hoje não tem um melhor que ele. Ele é o the best, o the power. Vou falar. Ele é o king. Ele é zica, mano. Glória a Deus. Eu falei aqui no Barato de Artes aqui, ele não era pintor, mas a minha vida era cinza, irmão. Não tinha cor. E ele coloriu. Ele não era rapper, mas botou Nazaré no mapa. Os caras falam aí, paga uma rajada pros caras que fazem um rap aí do Mundão, Capão Redondo, Mano Brown. Cara, ele tá há milênios, cara, em evidência. E ele não veio nessa época que tem internet, videocassete, uns carros loucos. Não. Ele veio agora, ele veio lá atrás, quando não tinha nada disso, cara. 12 homens. Um deu uma pisada no Palmolive, botou outro. E nem era para botar, porque na verdade o que foi Paulo depois, na sequência. E Paulo é muito da hora, sabe por quê? Paulo, mano, é um testemunho monstro. Ó, o rap ou o rapper, o cara que veio da quebrada, quando ele fala uma parada assim muito sinistra, ele tá falando uma coisa boa. Monstro é uma parada boa. Ele era monstro porque, cara, ele apanhou. Atos 17 para frente, ele vai ir preso. Porque ele ousou ir para Jerusalém. Os irmãos pediu chorando, não vai, ele, eu vou. E foi. E ele foi preso e sai na mão de Ananias, vai para Festo e vai para Félix, e até chegar em Agripa, ninguém consegue um pezinho com ele para condenar ele. Fala, cara, não era nem para ele, se ele não tivesse recorrido a César, era para nós liberar ele. E ele vai. E no Atos 23, Jesus, cara, Atos 23, 11, Jesus cola no lado dele, para trocar uma ideia. Olha que da hora. Jesus, mestrão, ele tinha apanhado, tinha arrancado o couro dele já na caminhada. E Jesus chega assim, ó, é necessário que você vá a Roma testemunhar lá. Como você testemunhou em Jerusalém, testemunhe em Roma também. Jesus não aliviou para Paulo, cara. A gente pensa que os nossos mimimi demovem o coração de Deus, não, cara. Ou nós é homem ou não é, irmão. Ou nós mata essa no peito de nós, vai até o final, nem que seja arrastando, ou nós vaza. Dá vaga para outro. Porque o reino de Deus não é uma brincadeira, cara. E Paulo foi, passou por várias cenas. Dali para frente, naufrágio, vou parar lá em Malta. O pastor traz uma mensagem sobre Malta, muito bacana. Mas ele chegou lá, cara, em Roma, ele tinha um desejo, ele falou em Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 8 também. Antes de tudo, sou grato. Grato a Jesus, grato ao Senhor. Na sequência ele vai falando, como eu gostaria de estar com meus irmãos lá de Roma. Como eu gostaria, mas está sendo difícil. Tem uns impedimentos no meio do caminho aí, mas eu gostaria tanto de estar lá, cara. Olha o coração do homem. Quando ele chega lá, depois de passar por naufrágio, um monte de coisa, lá no finalzinho da caminhada dele, quando ele chega lá, os irmãos recebem ele na praça, cara. Aquilo ali encoraja ele, dá um gás final para ele pendurar a chuteira mesmo e dizer, guardei, cara. Guardei minha fé, cumpri minha caminhada, cumpri minha missão, tá tudo certo. Os irmãos encorajou, olha como é importante os irmãos na nossa vida. Por que a gente não tem esse desejo, cara? Por que isso não queima nosso coração? Por que a gente não assume nossos irmãos? Onde a gente errou? O que a gente está visualizando? O que a gente está ambicionando? Quais nossas pretensões no reino, cara? Ele conhece a motivação do nosso coração. Cada palavra antes de sair da nossa boca ele sabe, cara. É Ele que está gerando cada filho aqui. É Ele que entreteceu, Ele que fez lá no ventre, quando era substância informe, escreveu dias, os nossos dias, obras para que de antemão a gente caminhar sobre ela. Ele sabe, cara, a tua identidade vocacional, o que você carrega.
E esse tempo aqui eu tenho certeza que Ele colocou muita coisa em ordem em seu coração, cara. Você vai sair em paz sabendo que o Senhor te alinhou, que o Senhor te preparou para algo. Amém? Glória a Deus. Me estendi demais já, eu perdi a noção do tempo agora, pastor. Eu quero fazer um testemunho aqui que eu não posso deixar de fazer. Porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar. É minha mãe. Quando meu pai faleceu, ela teve que segurar o patuá, como diz na gíria. Teve que segurar o peso da caminhada de 3 filhos de menoca para criar. 2 no crack, minha irmã já também perdeu a linha. Minha mãe com depressão, tendo que buscar recurso, indo nos barzinhos, casar com um velho aqui. Isso é uma loucura, velho, para sustentar nós. Tudo errado, tudo bagunçada, família disfuncional. Mas pensa numa mulher que foi até a última, cara, até a última gota de sangue. Morreu agora faz 2 anos, minha velhinha. Sofremos, mas no velório dela eu estava em paz, tentando consolar. O pastor foi lá, a galera, meus amigos, eu consolando a família. Porque eu entendi que até nisso o amor de Deus foi revelado, porque ela morreu na melhor hora. Porque quando meu pai morreu foi tão de surpresa que nós viremos em nada, cara. Quando eu estava no mundão louco, fumando pedra, roubando. Mas agora em Cristo, o Senhor, até a morte, a despedida da minha mãe, como que o Senhor foi preparando o nosso coração. E a gente tudo casado com os nossos filhos, nossa família. E ela se despede e a gente recebe essa despedida dela em paz, cara. Então eu quero contar o testemunho da história dela, para de repente você ver o quanto Deus é bom e revela através das pessoas que te amam, o quanto Ele te ama, porque as pessoas que te amam estão amando quem elas podem ver, sentir, tocar. E o Senhor nos ensinou que a gente diz que ama a Deus, mas muitas vezes está mentindo, porque a gente não ama quem a gente pode tocar, sentir, sabe, abraçar. Então o Senhor revela o amor dele para você, cara, através das pessoas que te amam. E essa música fala sobre isso. Pode soltar aí, meu irmão. Eu já vou encerrar, depois dela na sequência eu concluo com o testemunho do perdão. Tranquilo, tá? A mãe foi na médica aqui do posto hoje, saiu de lá confiante, tá? A mãe queria vocês 3 sozinha. A mãe é macaca velha, tá? Fica com Deus, fica tranquilo, trabalha na paz. Diz assim, não, eu sei que a mãe vai conseguir, a mãe vai vencer. Eu vou vencer porque eu tenho Deus dentro de mim. Um beijo, fica com Deus, tá? Minha mãe tinha 29 de idade, nova na idade, mas cheia de responsa, com seus 3 filhos pra criar, sozinha, maior dificuldade, mas sempre deu conta. Nós de ponta cabeça no mundão, ela lidando com a dor, com a depressão, sem salário, sem renda, aflição, de não deixar faltar na mesa o pão. Teve um marido assassinado, seu sonho de família abalado, vários anos lidando com o dilema de não ter como reparar o estrago. Era um fardo pesado demais, revolta dos filhos que perderam o pai de forma violenta, e as consequências chegarão cedo demais. 2 filhos com menos de 15 no crack, foi um baque no peito da mãe, até meus 18, mó sofrimento. Logo depois veio as conversões, primeiro foi eu, depois minha irmã. Meu mano mais velho também conheceu a Jesus. Deus ouviu as orações de uma mãe, e o que era trevas hoje reina a luz. Dá uma roda gigante, altos e baixos, quem sofreu quer tá por cima. Só que o processo é parte do pacote, que faz o fraco fica forte a subida. Quantos daqui padeceu porque não suportou lidar com os problemas e desistiu? Derrota faz parte da vida, vitória também, hashtag pra cima, partiu. Já te dei motivos pra chorar, e foram muitos motivos. mas lembro só de ouvir você. Essa é a lembrança que eu guardo, dela cantando, louvando ao Senhor e ganhando no joelho a vida dos seus filhos pra Jesus, irmão. Essa é a história da minha mãezinha. Mãe, já te dei motivos pra chorar, mas lembro só de ouvir você cantar. Glória a Deus que deu tempo pra reverter, e ouvi da boca dela: filho, tu és o meu orgulho, o Senhor restaurou a minha história. Semana passada eu sentado ao seu lado no leito de hospital, ela mal e eu também, pelo mal que causei num passado distante, real. Por outro lado feliz por saber que Deus diz na palavra que nenhuma folha cai. Se Ele não permitir, boto fé nisso aqui e descanso na vontade do Pai. Minha família é perfeita? Claro que não, mas o amor é a receita. Pega a visão, vai aperfeiçoando a vida da gente, a gente vai melhorando essa relação. Lembro que eu não falava pra minha mãe eu te amo, e por anos foi assim. Depois que eu vi eu te amo da boca do meu filho, aquela resistência chegou ao fim. Deus cuidando de mim com amor, me levando a encarar os meus traumas de frente, a quebrar essa corrente do ódio, da dor, pra viver uma verdade somente. Liberdade pra mente, espírito livre, o que eu sou realmente é o que importa. Quando Deus me gerou no ventre da minha mãe, desenhou os meus dias e me pôs na rota, pra viver um lindo plano de acordo com a plena vontade de Deus. Ela é boa, agradável, perfeita, notável, mas tem quem não percebeu. Só quem já provou da vontade do Pai, em outro lugar não se vê. Obrigado, minha mãe, por falar que sua vida, que Deus me ama, sem eu merecer. Já te dei motivos pra chorar, Ele revela o quanto você é amado. só de ouvir
você. Lembra do carinho da sua mãe, da sua avó, do seu tio, da sua família, do teu amigo, que na hora que você mais precisou estava lá, te dando um ombro para chorar, estava lá para dizer, irmão, vamos junto. Tá difícil, eu te ajudo, vamos junto. É Deus revelando quando Ele te ama, irmão. Deus é isso, Deus é amor. Deus é um Pai que nos ama, conhece nossa limitação, nossa dificuldade e nossa fraqueza, mas não nega acesso. Ele está com o seu coração aberto como aquele pai do filho pródigo, só esperando a gente voltar. Só esperando a gente voltar para os seus braços, para Ele restituir a autoridade, para Ele restituir a comunhão, para Ele fazer uma festa e se alegrar com o seu filho que estava perdido e voltou para casa. Esse é o coração do nosso Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso demais. Eu estava em Siderópolis há 3 semanas atrás e passou um velhinho atrás de mim. Eu estava ajoelhado, adesivando. Eu acho que eu sou o cara que mais sou flagrado de joelho. Que bom se fosse orando, né? Mas eu trabalho com adesivação, então o final da adesivação é terrível. Eu tenho que ir lá de joelhinho e fazer os cantinhos lá. Então é todo dia essa guerra. Mas para sustentar o peso que o meu corpo faz sobre o chão, eu aprendi com meu pai, com 8 anos de idade comecei a trabalhar. Eu aprendi com meu pai que dignidade não é luxo, é uma obrigação do homem, cara. Até hoje eu sempre trabalhei, sempre, gosto de trabalhar. Estou em cima das escadas, nas alturas, às vezes estou lá nos buracos, mas sempre trabalhando e sustentando a minha casa. Esse ano o Senhor me deu a oportunidade de ter uma casa para dar para minha esposa. Voltei para dentro do meu lar, dei uma férias incrível com meu filho, vendo o Beto Carreiro, fiquei 2 meses com ele inteiro, assim, até ele enjoar de férias. Tem que dizer, vai pai, vai dar uma banda. Tanto que eu fiquei, eu sou agarrado com ele, cara. Ele acorda de manhã, ele já vem direto pro meu colo, todo dia. Eu faço o cafezinho dele, eu falo que eu boto amor dentro do café dele, por isso que meu café é melhor que tem lá em casa. Eu falo, do pai é diferente porque tem amor. Fala assim, porque eu gosto do meu filho, é um grude comigo, tá por aí correndo aí. E eu lembro que eu estava lá em Siderópolis adesivando, de joelhinho, passou um velhinho e puxou o assunto comigo. Eu não dei atenção, estava tentando focar para terminar até meio-dia. O velhinho me chamou e eu não dei muita atenção. E ele foi até na esquina, no bar da Dona Dirce, um bar que meu pai frequentava, porque ele vendia umas rifas. Meu pai estava transitando, saiu da mina de carvão, trabalhava na Metropolitana, e ele estava lá vendendo umas rifas. E tinha um cara que ninguém nunca conseguiu tirar R$1 do bolso dele. Meu pai conseguia. Ele vendia 2 blocos de rifa, nunca deu o prêmio. Meu pai era doido. Mas ele tinha uma boa conversa. Italiano, narigudo, aquele lá era brabo. Aquele lá, botava o José no bolso, tirava. O José era ligeiro, mas o meu pai, puxando a sardinha do meu lado. Meu pai era top. O cara passou no meu lado, e aí agora ele volta e me vê, e dá uma atenção. O maluco que me chamou para fazer o trampo, falou assim, conhece esse cara aí? Ele conhecia o velhinho, eu não. Ele, não sei quem é. Daí ele falou, isso aí é o filho do teu vizinho. Que vizinho? Deu assim, o seu Luiz. Luiz, não sei quem é. Deu assim, eu morava na frente da tua casa quando era criança. Não é o Perrechil, né? Falei, é o Perrechil. O pai era apelidado de Perrechil porque ele morou ali em Perrechil, o capitão ali, vendia os camarão, fazia o corre dele. E ele, não, tu não é o filho do Perrechil, cara. O Perrechil é o meu melhor amigo, cara. O teu pai era... E começou a contar as histórias do meu pai. Fazia tempo que eu não ouvia alguém contar a história do meu pai com carinho, assim. E eu já comecei a chorar, que meu coração é meio molenga. Já comecei a chorar na frente do velhinho. E ele falou, cara, teu pai uma vez, ele chegou ali no final do jogo e deu um salve geral pra galera da Metropolitana e disse, vai ter churrasco no próximo jogo. Todo mundo tá de 300 gramas de carne, vamos fazer uma carne que depois do churrasco vai ser da hora. Irmão, a galera veio, só que a galera trouxe mulher, filho, primo, parente, cachorro, papagaio, trouxe todo mundo. Não deu, cara, 300 gramas de carne, não deu nem para aperitivo. Aquela galera para comer. E o meu pai dava risada, ele queria ver a muvuca, a galera junto. Meu pai era esse cara, da minha família, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, um conseguia juntar todo mundo num lugar só e fazer uma festa mesmo assim de marcar, sabe aquela memória afetiva? Todas as festas foi o meu pai que promoveu. Quando ele morreu, acabou, nunca mais teve festa, cara. E eu estava me identificando com meu pai, porque todos os lugares que eu passei no Brasil, eles me chamam de Barnabé, inclusive o pastor Edu que me apelidou, Barnabé. Barnabé é aquele cara que apresentou os discípulos do apóstolo Paulo, fez aquele meio de campo, tal, encorajador, e eu faço isso aí, cara, por onde eu passo, o negócio é nós se juntar tudo, nós não podemos andar dividido. O que é reunião? É nós reunir, vamos unir para nós revelar Jesus, porque a nossa unidade vai revelar quem Ele é, irmão. Não é andar separado, um com treta com o outro, ninguém vai ver Deus em nós, nem Jesus, cara, nós temos que estar juntos. Cheguei em São Paulo, todo mundo tretado, dividido, patrocinei um churrasco lá, estava com uma condiçãozinha, comprei uns R$500 de carne lá, fizemos uma churrascada, inauguramos um projeto social chamado Resgatando Valores. Hoje é uma igreja, hoje é um projeto top lá em São Paulo, na Zona Sul, Jardim das Belezas, perto do Capão Redondo.
E ele começou a falar do meu pai. Só que aquilo ali, cara, começou a me revelar. Olha como é importante o testemunho, cara. Foi revelando quem eu sou, cara. Olhar para a história do meu pai, para quem ele era, através de um testemunho, foi afirmando coisas que eu carrego, que está no meu DNA. Eu falei, cara, meu pai mesmo morto, cara, mesmo morto, continua dando destino para mim. Olha que poderoso isso, cara. Sabe por quê? Até hoje, cara, o maior problema que eu fiquei para resolver na minha vida foi a dificuldade de perdoar o cara que matou meu pai. E eu pensava, poxa, meu pai não me deixou herança, não me deixou condição nenhuma, deixou um problema para resolver. Que B.O. lascado isso aí, cara. Aí o Senhor, ressignifica a forma como tu olha. Se os teus olhos forem bons, vai dar tudo certo, tudo vai ser bom. Agora se teu olho for mau, quão grande trevas serão. Teu pai deixou um problema não para te resolver, ele deixou um problema para tu ser resolvido por esse problema. Cara, e foi a coisa que mais mexeu com a minha estrutura, foi lidar com essa questão de ter que perdoar o cara que matou meu pai. Pensa numa hora que tu tem que usar todo o recurso espiritual que tu foi construído durante anos, cara, caminhando com Deus. E vai ter uma hora que você vai precisar usar todo o recurso, tudo aquilo que o Senhor investiu na tua vida. E naquele dia, ontem eu fui ali mostrar o lugar pro pastor, e eu estava lá e eu falava, cara, eu pedia para Deus, não deixa eu ver ele, não deixa eu ver ele. Está perdoado, mas eu não quero ver ele, cara, me traz coisa ruim. Mas eu lembro que toda hora eu via ele, cara. Parecia uma coisa, eu esmaguei o dedo numa máquina, trampando na madrugada, eu dei uma cochilada e botei a mão na máquina, uma rebobinadeira, esmaguei o dedo, fui para o hospital, meia-noite o cara estava lá. Eu ia no centro, o cara estava lá. Todo lugar que eu ia, o cara estava lá. E no dia que o Senhor me encorajou para liberar perdão para a vida dele, eu já vou encerrar com essa música. E eu liberei perdão. E eu pensei, agora eu vou conviver com o cara, né? Não era da minha vontade, tipo assim, eu queria perdoar, selar com uma atitude de ir na casa dele, liberar perdão, para dizer, cara, vai, cumpre. Tem para cumprir, conheça o Senhor, seja transformado por Ele, cara. Deus te abençoe, vai, em nome da minha família, vai. Eu achava que ia ter que conviver com Ele agora, porque perdoar, quando eu fui encorajado pelo Senhor, o Senhor colocou bem claro para me perdoar e absolver, devolver o mesmo lugar que ele tinha. Tens coragem? E tu não tem escape, porque se tu não perdoa, não é perdoado. O Senhor começou a trabalhar na palavra comigo, no finalzinho da oração do Pai Nosso lá, se tu perdoa, é perdoado, se não perdoa, também não é perdoado. Eu vi, cara, não é incondicional o perdão, vou ter que encarar isso aí mesmo. Aí abri aquela gavetinha que estava 7 anos andando com Cristo, não conseguia lidar com esse problema. Eu fui até a casa dele, e liberei aquele perdão. Liberei aquele perdão, cara, e foi algo tão incrível, que ontem, na frente da casa do irmão, eu falei, cara, até hoje eu nunca mais vi ele, nunca mais vi. E eu tinha condição de administrar isso hoje, de repente até dar um abraço e dizer, irmão, quer ir para a igreja comigo e tal. Ô cara, ficou só a cicatriz, não dói, diante de Deus, mas eu nunca mais vi. É como se o Senhor dissesse assim, ó, cara, até ser resolvido era necessário. E me doía, cara, me transtornava, mesmo na igreja, cara. Nunca mais vi o irmão. Cuidado de Deus, propósito para a hora que eu ver, de repente alguma coisa maior acontecer. Eu sei que um dia eu testemunhei, o pastor permitiu eu testemunhar sobre o perdão aqui, a sobrinha dele ouviu o testemunho, e eles pediram um perdão coletivo para a minha família. Como a minha família liberou um perdão coletivo, eles também pediram. Então algo maravilhoso o Senhor já fez, já ressignificou a história. Lembra de Lameque, Gênesis 4? Se Caim, 7 vezes vai ser vingado. Se eu, 70 vezes 7. A gente só conhece 70 vezes 7 falando de perdão, mas era uma parada que falava de vingança. Depois de Mateus, Jesus ressignifica. Quantas vezes tem que ser perdoado? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O Senhor ressignificou aquilo ali. O perdão não tem escape, irmão. Ou você perdoa e o Senhor te arranca dessa condição de rancor, de mágoa, e te libera para cumprir o teu destino, cara. Para você se tornar a pessoa que o Senhor te chamou para ser, ou você vai ficar amarrado carregando um peso, cara, desnecessário, um peso que você não precisaria estar carregando. Quando nós liberamos perdão, parece que as coisas caminhou lá em casa. Então eu quero encerrar com essa canção que fala dessa história. E de repente você, no sentimento dessa música, porque ela causa um ambiente, cara. Quando o Senhor me deu, ela fala assim, o Senhor colocou no meu coração esse intuito, de todo lugar que eu passar, eu liberar essa canção com esse propósito, de encorajar os meus irmãos, não como aqueles filhos de Gades Rubens, de desencorajar, de olhar só para o seu, não, cara, olhando para você agora. Eu resolvi o meu problema, não sei se você já resolveu o seu. Você vai voltar para casa amanhã, ou hoje ainda. Você vai chegar em casa e de repente os problemas vão estar tudo lá te esperando. Você tem como dar uma resposta para tudo isso, cara.
saindo daqui para testemunhar aquilo que Deus está fazendo aí dentro, cara. Refletindo lá, na sua casa, na sua família, no seu contexto de vida, no seu trabalho, onde for. Dá uma resposta para isso, resolve o que está mal resolvido. Não deixa isso fazer você continuar vivendo no controle de uma vida descontrolada que não tem direção e sentido, cara. Deixa o Senhor ressignificar. Essa música fala desse perdão. Se você lembrar de alguma coisa, um desafeto, deixa o Senhor encorajar você nesse lugar, cara. Deixa Ele te trazer para esse lugar de ousadia, para você não só resolver esse problema, mas ser resolvido por Ele também. Amém? Glória a Deus, só por você. Pensei que bom que fosse só mais um pesadelo, que quando eu acordasse enfim pudesse revê-lo, abraçar como eu sempre o abracei quando ele chegava em casa do trabalho. Aquela foi a última vez que eu o segurei nos meus braços, no porta-mala do Passat bege que ele tinha recém-reformado. Trocamos olhares enquanto eu chorava, ele dizia: calma filho, tentando me acalmar enquanto morria. O sangue jorrava e tingiu o estofado do carro. 15 minutos foi o trajeto mais demorado que eu já vivi, até hoje eu lembro detalhes que eu resolvi narrar, só pra lembrar o quanto vale a presença de alguém que você ama e tá vivo. Como eu queria lembrar do meu pai, só que sorrindo. 26 dias dos pais e o mesmo exercício, tentar esquecer pra não sofrer mais com isso. Já quis escrever algo bonito pra homenageá-lo, mas achei pouco. Hoje eu decidi viver e honrá-lo. Existem fatos nessa história que eu pouco dei margem. Quem conhece sabe, hoje eu ousei ter coragem, falar de coisas que eu pensei em falar, mas calei. Quem sabe não era o momento, mas agora eu sei que é necessário tentar pacificar essa nação, testemunhando o que Deus faz quando acha um coração, meu irmão. Eu me encontrei na presença do meu pai. O lugar espiritual é esse lugar que você está nessa noite, irmão. Ele está te tocando com seu amor. Ele está te conquistando por dentro porque Ele te conhece mais do que ninguém. É Ele que sabe onde está doendo, irmão. É Ele que sabe onde você já disse: eu não aguento mais, eu prefiro a morte, eu estou sofrendo. É Ele que sabe onde está machucando, irmão. Deixa Ele te tocar nessa noite, como um pai toca um filho. Essa é uma decisão sua. Pensei que bom. Pode segurar aí o instrumental. Segura. Eu disse: chega de televisão, notícias trágicas, enredos falsos, mentiras mal contadas e manipulação. O fato é que nós estamos sendo usados, tem muito mal intencionado, dividindo, ganhando com a polarização. É crítica, política, mídia, o povo padece, de todos os lados perde, e o fogo cruzado só cresce. Um alto preço que sufoca as baixas preces. Quem ora pede a Deus que o livre, mas não se oferece para ser resistência de justiça e posição correta, onde as atitudes falam mais que as palavras certas. Foi nessa que eu senti que era o momento, eu vim pra cima, irmão, lutar comigo mesmo e vencer quem me vencia. Logo eu lembrei de alguém que eu muito odiava, me coloquei na sua pele, fui até sua casa, bati na porta, ele não tava pra atender. Quem me atendeu foi sua esposa, que ficou pasmo ao me ver. Poucas palavras deixei claras minhas intenções, tão de surpresa, nem deu tempo para reações. Só perguntei onde ele estava e ela disse: no bar. Pedi licença e me dirigi para aquele lugar. Da porta eu vi que era ele mesmo, sentado, bebendo. Eu fui me aproximando, ele foi me reconhecendo. Talvez pensando que era para vingança e levantou. Eu disse: calma, não é isso que você pensou. Eu vim em paz, eu vim falar do amor do meu Deus e perdoar você por aquilo que aconteceu. Deus é melhor que eu e perdoa também, se arrependimento houver. Misericórdia Ele tem. Abracei, perdoei, choramos, deixamos o fardo do ódio e da culpa ali, vários testemunhando. Um afrodescendente, um filho de italiano. O amor faz todas as raças se tornar uma só. Ser humanos, mano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele continue ressignificando a nossa humanidade, como aquela escrava que nem nome tinha, a escrava de Naamã, que poderia de repente olhar para ele e dizer que se lasque nessa lepra aí, cara. Mas ela apontou a cura para aquele homem, que de repente poderia ser até o causador da morte dos seus pais. E num ato de humanidade, cara,
ela revelou o endereço da cura, da restauração daquele homem. Esse aspecto humano, na integridade do que se refere de Jesus, me constrange demais. Ele sai de Cafarnaum, cura lá um servo do centurião e vaza naquela noite e atravessa uma caminhada de não sei quantos km, eu acho que 50 km de Cafarnaum até Naim, e chega com o bonde dele, ele e os discípulos tudo, aquele bonde de Jesus, tromba com outro bonde vindo de um funeral, cortejo fúnebre, com o filho de uma mulher que já tinha perdido o seu marido, cara. Pensa, 50 km de caminhada, e ele chega, cara. Ele entra de repente num lugar que a religião não gostaria que ele entrasse. Ele toca onde não deveria tocar pelas leis cerimoniais. Tocou no esquife. Ele vai além, cara. Ele seguia a agenda do pai. Ele falava assim: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele é a nossa referência final, maior, absoluta, do que é um verdadeiro testemunho, cara. Jesus é o testemunho. Ele é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Tudo que você lê, sabe, conhece da Escritura, diz respeito a Ele. É tudo sobre Ele. E ele vai lá e toca, aquele menino é ressuscitado, cara. Senta, começa a falar. Sabe, eu não sei você, cara, mas eu tenho entendido que a gente vacilou quando a gente achou que poderia ser Deus, quando Deus se fez homem, para nós poder se tornar um humano melhor, um ser humano mais compassivo, que se coloca na pele dos outros, coloca no lugar dos outros, cara. Foi isso que moveu meu coração para ir na casa do cara que matou meu pai e oferecer para ele a única coisa que eu podia, o perdão, e apontar para Cristo, a testemunha que encorajou meus dias a chegar naquele desfecho de ser construído para o Senhor, a ponto de ter ousadia para tratar essa situação como um cristão faz, revelando uma natureza. É nós que vamos revelar como um cristão faz quando tem um problema com dificuldade financeira, problema de saúde. É nós que vamos revelar como um filho de Deus trata uma situação adversa, seja ela mais complexa que for. Nós vamos revelar uma natureza, cara. Então que seja esse nosso cuidado, que sair sabendo que nós fomos enviados. Nós somos a testemunha dele, Isaías 40:10. Somos a sua testemunha, para mostrar que só existe Ele como Deus. Antes dele não tinha e depois dele não vai ter. Toda a honra e glória seja dada àquele que merece, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus, meus irmãos.